Bom, então nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre esse caso aí que tá todo mundo comentando, que é o fato do Elon Musk tá arrumando treta com o STF. Não é exatamente um assunto sobre tecnologia, mas tem a ver com isso também. Então eu quero pôr aqui minha opinião sobre o que eu acho sobre esse assunto. Se faz sentido tudo isso ou se não faz sentido algum. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, talvez esse vídeo seja um pouco mais introspectivo, um pouco diferente dos que eu normalmente faço, mas eu gostaria de começar dando minha opinião sobre esse assunto, mostrando essa pessoa aqui, né, que todos vocês conhecem, né, o Henry Ford, que foi um industrialista americano entre o século XIX e o século XX que montou a Ford. E que, de certa forma, o Henry Ford e o Elon Musk, eles são muito parecidos, né, ambos se tornaram bilionários no mesmo ramo de atuação. O ramo de veículos. A Ford se tornou uma das maiores empresas americanas na produção de veículos automotores e a Tesla aconteceu a mesma coisa, só que em tempos atuais. A Ford conseguiu surfar a onda dos primeiros veículos, enquanto a Tesla está surfando a onda dos primeiros veículos elétricos. E é interessante que na época do Henry Ford, ele se tornou a pessoa mais rica e conhecida no mundo, muito parecido com o que acontece com Elon Musk atualmente. E o Henry Ford, por exemplo, acreditava que o consumismo seria a chave para a paz global. E até é curioso que algumas visões políticas do Henry Ford se aproximam da visão política do Elon Musk atualmente. Pelo menos de acordo com o que ele publica no X. Por exemplo, Henry Ford era contra a administração do Franklin Roosevelt, que foi o presidente americano que estava no poder durante a época da Segunda Guerra Mundial, entre 1933, depois da Grande Depressão, em 1945. E ele era um presidente democrata, fazia parte do Partido Democrata nos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com o Elon Musk? Bom, o Elon Musk claramente tem uma visão contra a administração Biden, né? Tá toda hora tecendo críticas em relação ao governo atual nos Estados Unidos, apesar de já ter admitido que votou em partidos democratas no passado. E assim, um dos motivos do Henry Ford ser contra a administração do Franklin Roosevelt era porque ele acreditava que essa administração estava levando os Estados Unidos para a guerra. E é interessante que nesse período a Ford continuou fazendo negócio com a Alemanha nazista, na manufatura de material bélico, por exemplo. Mas mesmo assim eles concordaram em fornecer para o governo britânico motores de aeronaves. O que, se a gente parar para pensar, de certa forma é um pouco parecido com a visão do Elon Musk em relação à guerra na Ucrânia, né, de ter disponibilizado a Starlink, a internet de graça para eles, mas ao mesmo tempo desligou a internet quando a Ucrânia quis atacar navios da Rússia. Então ele meio que joga dos dois lados da mesma forma que o Henry Ford fez há 100 anos atrás. Bom, mas uma coisa curiosa em relação ao Henry Ford é que, bom, naquela época não existia Twitter ou X, mas ele tinha o seu próprio jornal, chamado de The Dearborn Independent. E em 22 de maio de 1920 foi publicada essa matéria aqui, no The Ford International Weekly, O Judeu Internacional, o Problema do Mundo, onde o Henry Ford, através do jornal dele, defendia o antissemitismo. E assim, o Henry Ford era um cara burro? Com certeza não. O sucesso financeiro dele não veio do nada. Ele realmente era muito bom nos negócios. Só que isso não significa que ele estava sempre certo. Com certeza, se ele pudesse ver esse artigo do Wikipedia e lesse essa visão de mundo aqui, eu imagino que talvez ele se arrependesse de ter sido imortalizado na história como sendo um antissemita, por exemplo. Ou de ter fornecido armamento para a Alemanha nazista antes do fim da guerra. Ninguém gosta de estar do lado errado da história. E claramente o Henry Ford, nessas questões aqui, ele tava. E assim, obviamente que essas questões aqui são outras. O Elon Musk não é antissemita, né? Já teve casos aí recentes meio contraditórios em relação a isso. Mas enfim, ele não publicou um post falando isso abertamente, como o Henry Ford fez. Mas ao mesmo tempo ele é anti outras coisas, como anti o movimento woke ou anti o movimento de diversidades. E se posiciona de certa forma em cima do muro com a guerra na Ucrânia. E é claramente contra a administração do governo Biden. Então o Henry Ford e o Elon Musk têm visões muito parecidas. E até a gente percebe que muitas das coisas que o Elon Musk está fazendo hoje, parece que é só história se repetindo. E as pessoas até então gostavam do Elon Musk, até o momento, por causa das virtudes de negócios dele, né? De ter criado a SpaceX, que supostamente vai conseguir colonizar outros planetas. Ou pelo sucesso da Tesla, por exemplo, de ter se tornado uma das grandes montadoras de veículos elétricos. E que estão dominando até o mercado de inteligência artificial com full self-driving. Todas as empresas estão querendo imitar a Tesla nesse quesito. E por esse motivo que as pessoas curtiam tanto o Elon Musk, para essa visão tecnológica, industrial dele. E não tanto pela visão política, porque foi um lado que ele está se manifestando aí nos últimos anos, muito no pós-pandemia, porque antes disso ele não falava nada sobre isso. Definitivamente as pessoas gostariam que o Elon Musk estivesse perdendo o tempo dele, mandando foguetes para o espaço,
do que perdendo tempo com essas discussões políticas, que provavelmente vão ser imortalizadas na história do mesmo jeito que o Henry Ford foi. E assim, alguém tem dúvida de que tinha um monte de bot no Twitter? Todo mundo que usa a plataforma sabe que era infestado de bot aquele negócio, subindo hashtag, falando um monte de asneira. E que eu particularmente gostaria de saber como é que fizeram aquilo, ou por que fizeram aquilo. E a única forma de saber isso é se o Twitter abrir os arquivos. Quando o Elon Musk assumiu o Twitter, ele divulgou um monte de arquivo da época do Jack Dorsey, mostrando várias coisas que aconteciam dentro da plataforma. Então ele podia muito bem abrir todas essas outras informações dos últimos anos, pra gente entender o que era bot e o que não era. Porque até hoje a plataforma continua com um monte de atividade ilícita acontecendo ali. Como aquele vídeo que eu divulguei aqui alguns vídeos atrás, do golpe que estão aplicando no Twitter com o tal do X-Token, e que é um post patrocinado ainda. Welcome to the future of digital finance. We're excited to announce the pre-sale of X-Token, your gateway to innovative investment opportunities. Será que isso é liberdade de expressão? Poder anunciar um negócio que obviamente é golpe. E nenhum sistema de validação de anúncios os caras conseguiram criar desde que assumiram a empresa, pra verificar se aquilo pode ir pra frente ou não. Mas enfim. Bom, mas talvez a grande decepção é que uma colônia em Marte tá longe de acontecer. Provavelmente vai ser postergada, já que o Elon Musk tá ocupado com outras coisas agora. E no fundo, pra ser bem sincero, talvez essas colônias em Marte não fossem tão legais assim. Imagina que tipo de gente que esses lugares iriam atrair. Provavelmente seria uma lista super seleta de pessoas que poderiam ir para essas colônias. Bom, e é meio irônico, né? Porque talvez no fundo isso o Henry Ford sentiria orgulho. 100 anos de diferença entre os dois e a cabeça continua igual. Ou seja, essa notícia não tem nada de novo. Bom, eu tô terminando de editar esse vídeo aqui. E olha o que apareceu pra mim no Twitter. Essa postagem aqui do Hayden, que é um dos criadores do Uniswap, que é aquela plataforma que permite conversões entre moedas cripto. Bom, ele comenta aqui que ele recebeu uma carta do SEC, que é o órgão americano que regula o mercado financeiro. Ele conta aqui toda a história do que aconteceu. Mas a questão é, quando a gente vem aqui embaixo, a gente vê que tem algumas pessoas comentando sobre isso. E esse usuário aqui, ó, Uniswap Labs, é um usuário verificado ouro ainda. E ele postou uma mensagem que para você não ter os fundos congelados pelo SEC, você tem que acessar esse link. E esse aqui é um perfil com 193 seguidores. Ou seja, obviamente é um golpe. E se a gente vem aqui embaixo, tem um outro comentário perguntando onde votar ali pra fazer alguma coisa. E tem supostamente o Hayden comentando esse post. Só que esse usuário aqui não é o mesmo que iniciou o post, por mais que ele seja verificado ouro também. Esse perfil aqui é um outro perfil. É uma cópia, não é o mesmo perfil do Hayden de verdade. Ou seja, quem clicar nesse link aqui também vai ser vítima de golpe. Então, enfim, é um golpe atrás do outro nesse negócio. E esses posts aí fazendo esses golpes com milhares de likes. O que obviamente são infinitos bots ali que estão fazendo isso. É surreal o nível do negócio. Então, gente, não se iludam.